Você já percebeu que em muitas assessorias os clientes simplesmente não dão bola para o assessor, ou para o seu gerente de banco, ou para o corretor de seguros? O cliente acaba não respondendo as mensagens, não leva em consideração as recomendações e parece que o profissional está sempre correndo atrás em vez de ser ouvido de verdade. Hoje eu quero te mostrar por que isso acontece e a resposta não tem nada a ver com números, produtos ou metas batidas. Tem a ver com algo que quase ninguém fala, mas que é o verdadeiro diferencial dos grandes profissionais de serviço: o relacionamento. E eu não estou falando de opinião, eu estou falando de ciência, de estudos em diferentes áreas, da medicina até a psicologia, do direito às finanças, que provam que sem relacionamento não existe confiança e sem confiança não existe fidelização. Então fica comigo até o final, porque esse vídeo pode mudar a forma como você enxerga a sua carreira e também a relação com os seus clientes. E claro, se você está aqui interessado em contratar um profissional ou entender um pouco mais, preste atenção também, porque isso pode fazer com que você abra o seu olho para o tipo de profissional que você quer contratar. E se esse assunto já faz sentido para você, aproveita para se inscrever aqui no canal e deixar o like, porque a gente vai fundo nesse tema. Pessoal, recentemente eu publiquei na minha outra rede social um conteúdo onde eu fiz um react, eu reagi a um vídeo mostrando o melhor assessor da XP em 2025. O nome dele é Daniel de Paula. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi a resposta dele quando perguntaram o que fez a diferença na carreira dele para ele simplesmente conseguir atingir aquele resultado de melhor assessor da XP em 2025. Aí você esperaria que ele falasse sobre números, metas, captação, produtos vendidos, certo? Mas não. O Daniel disse algo simples, mas muito poderoso. Dá uma olhada aqui no vídeo dele. Eu tenho hoje 99 clientes, só que são 99 clientes em 20 grupos econômicos. Cada grupo econômico meu tem 5 contas. Então, ou eu tenho pai e 3 filhos em empresa, ou eu tenho 2 empresas, uma holding e 2 sócios. Então, no final, são 20 grupos. Eu tenho uma rotina de falar com todos os meus clientes, até alguns com horário marcado, e todos os dias. E assim, quando eu falo falar com os clientes, às vezes eu só dou parabéns pela vitória do time dele, pergunto como é que foi a chegada da filha que voltou de intercâmbio, às vezes eu estou falando de mercado, tenho sim formalmente um encontro com os meus clientes uma vez por mês, a gente revisita a carteira, mas ali é a minha forma de, primeiro, se tiver, eu tiro a temperatura dali, né? Se tiver muito incomodado com a volatilidade, vamos diminuir? Ou, cara, não, tá muito conservador para mim, eu tô vendo o mercado bombar, o Bitcoin, não sei o quê. Tá bom, quer tomar um pouco mais de risco? Vantagens, desvantagens, vai sofrer isso, vai sofrer aquilo. Quando você fica alinhando o tempo todo o jogo, o cliente não te culpa. Então veja, o que o Daniel fala é sobre o compromisso dele em falar sempre, estar sempre em contato com os seus clientes. Um compromisso inegociável. Repara só, ele não falou de taxa, ele não falou de resultado, ele não falou de produto, ele falou de relacionamento. E esse ponto é crucial, porque o que transformou o Daniel no melhor assessor da XP em 2025 não foi uma estratégia milagrosa, e sim algo que muitos profissionais ainda ignoram: a capacidade de criar vínculo, de estar presente, de construir confiança real com quem ele atende. Quando você compra um produto, é fácil comparar. Você olha o preço, avalia a qualidade, pesquisa a durabilidade, em poucos minutos você consegue tomar a decisão. Mas com serviços, prestação de serviço não é assim. O serviço é intangível. Você não consegue pegar na mão nem testar o resultado final antes de contratar. Então pensa comigo, quando alguém escolhe um médico, um advogado ou um assessor para ajudar com as finanças, essa pessoa está assumindo um risco. Pode ser um risco financeiro, pode ser um risco emocional, pode ser um risco de tempo perdido. E a única forma de reduzir esse risco é através da confiança. E confiança só nasce de relacionamento. Na saúde, não basta o médico ter estudado nas melhores universidades ou ter acesso à melhor tecnologia. O paciente ele precisa sentir que ele se importa de verdade, que está olhando para a pessoa e não apenas para o exame. Na advocacia, não adianta o advogado conhecer todas as leis se o cliente não sentir que ele está comprometido com a sua causa, que entende a sua dor e vai brigar por ela. E nas finanças acontece a mesma coisa. Ninguém transfere o seu dinheiro, os seus investimentos, o seu patrimônio apenas porque a corretora tem uma taxa menor ou porque o assessor mostrou uma planilha bonita. O cliente só faz isso quando acredita que você está olhando para os objetivos dele e não apenas para a sua meta de vendas. Esse é o ponto central. Em serviços, o que sustenta a decisão do cliente não é a técnica, não é o preço, nem mesmo
mesmo produto oferecido. O que sustenta a decisão é o relacionamento. E quando você entende isso, começa a perceber que investir em relacionamento não é um detalhe bonitinho da profissão. É a base que separa quem cresce de forma sustentável de quem fica girando na roda da transação, trocando clientes o tempo inteiro. E aqui é importante deixar claro, não é só a opinião do Léo, tá? A ciência já mostrou em diferentes áreas que o relacionamento é o que realmente faz a diferença. Então, na área da saúde, existe um estudo realizado no Reino Unido que ganhou destaque no The Guardian. Ele mostrou que pacientes que mantêm o mesmo médico ao longo do tempo têm melhores resultados de saúde, menor mortalidade e ainda reduzem até 5% a carga de trabalho do sistema de saúde. Ou seja, não é só o paciente que ganha. A própria organização de saúde se torna mais eficiente quando existe vínculo e continuidade. Outro estudo publicado no Perioperative Medicine em 2022 confirmou que quando o relacionamento entre médico e paciente é bom, isso aumenta a confiança, melhora a comunicação, aumenta a adesão ao tratamento e eleva a satisfação geral. Ou seja, não basta prescrever o remédio certo. O que realmente faz o paciente seguir o tratamento é sentir que o médico se importa. E do ponto de vista do paciente, o Patient Experience Journal trouxe uma conclusão interessante. O que mais agrega valor não é a rapidez no atendimento ou a infraestrutura, mas sim a continuidade da relação e a sensação de que existe vínculo com o profissional de saúde. Agora vamos falar de psicologia e psicoterapia. Então, na psicologia, esse ponto é ainda mais evidente. A chamada teoria dos fatores comuns comprova que a técnica utilizada pelo terapeuta pesa muito pouco no resultado final. Os estudos mostram que fatores como empatia, aliança terapêutica e colaboração ativa entre terapeuta e paciente explicam de 30% a 70% dos resultados positivos. Enquanto isso, a técnica específica usada na sessão explica apenas cerca de 1%. E existe também o conceito de empatia clínica, quando o profissional realmente demonstra que entende e se importa com o que o paciente sente. Isso não só aumenta a adesão ao tratamento e melhora os resultados, mas também reduz conflitos e até processos legais contra médicos e terapeutas. Agora vamos falar de serviços profissionais e financeiros. E não é só na saúde ou na psicologia, tá? No direito, por exemplo, a Reuters destacou em 2024 que os sócios mais bem-sucedidos de escritórios de advocacia não são necessariamente os mais técnicos, mas sim aqueles que constroem relacionamentos ativos e constantes com os clientes. Eles conseguem fidelizar, gerar mais casos e expandir o negócio porque criam confiança, não apenas porque dominam a lei. E na área financeira, a Investopedia foi clara, a confiança é o ativo mais valioso de um assessor de investimentos. Mais do que resultados ou rentabilidade, o que sustenta a lealdade de um cliente é a segurança que ele sente de estar sendo cuidado por alguém em quem pode confiar. Percebe o padrão? Seja no consultório, no escritório de advocacia, no divã do psicólogo ou no mercado financeiro, a lógica é a mesma. A técnica é necessária, mas insuficiente. O que realmente gera transformação é o relacionamento. Quando você entende isso, percebe que construir vínculo não é opcional, é o coração da profissão. Tá, mas o que isso significa na prática? O que um bom relacionamento entrega de benefício real para o cliente, para o profissional e até para a organização? Primeiro, vamos ver o lado do cliente. Vai trazer mais confiança nas decisões, porque quando existe vínculo, ele não fica inseguro ou desconfiado de cada recomendação. Ele sabe que existe alguém do outro lado cuidando de verdade. Traz também maior clareza e engajamento. Pacientes que mantêm o mesmo médico entendem melhor o tratamento. E no mercado financeiro, clientes que têm um assessor, um planejador, um consultor presente, entendem melhor seus investimentos e se sentem mais à vontade para seguir o plano. Tem também a redução do estresse, tanto em saúde quanto em finanças. Ter alguém de confiança do lado diminui a ansiedade, aumenta a sensação de segurança e melhora a experiência como um todo. Agora, para o profissional, traz, primeira coisa, fidelização. Clientes que sentem esse cuidado permanecem por mais tempo, mesmo diante de crises, volatilidade ou dificuldades. O profissional acaba recebendo mais indicações, ou seja, uma confiança gera boca a boca. Os clientes satisfeitos e seguros se tornam promotores espontâneos do seu trabalho. Um outro ponto é o reconhecimento e uma carreira sólida. Profissionais que constroem relacionamento viram referência. Foi exatamente o caso do Daniel de Paula, que é conhecido pela XP não por bater metas, mas por colocar o cliente em primeiro lugar. E para a organização, o impacto também é gigantesco. A gente pode falar de redução de custos e de retrabalho. Lembra do estudo do Reino Unido? Só pelo fato de pacientes serem atendidos de forma contínua pelo mesmo médico, o sistema reduziu em até 5% a carga de trabalho. Isso significa menos consultas desnecessárias, menos desperdício de tempo e recursos. Tem também para a organização maior produtividade. Empresas que apoiam seus colaboradores em questões financeiras, por exemplo, percebem aumento de performance. Funcionários que têm clareza e apoio gastam menos tempo preocupados com dinheiro e mais energia produzindo. Tem também reputação e valor de longo prazo. Organizações que cultivam vínculo com seus clientes ou pacientes não ficam reféns de preço ou moda de mercado. Eles criam marcas fortes
fortes, lembradas e defendidas por quem é atendido. O relacionamento é um investimento com retorno triplo. Ele melhora a experiência do cliente, ele fortalece a carreira do profissional e gera eficiência para a organização. É literalmente um ganha, ganha, ganha. Agora, se o relacionamento é tão poderoso, o que acontece quando ele é ignorado? Aqui está o ponto que dói de verdade. O custo de não investir em vínculo é altíssimo. E quem paga essa conta é o cliente, o profissional e a própria organização. Para o cliente, por exemplo, ou para o paciente, acaba acontecendo um atendimento transacional. Sem relacionamento, o cliente sente que é só mais um número na base. Ele não percebe valor extra, apenas uma entrega mecânica. Ele também tem uma maior chance de abandono. Pesquisas em saúde mostram que pacientes que não têm vínculo com seus médicos têm menos adesão ao tratamento. E no mercado financeiro é parecido, acontece exatamente da mesma forma. Clientes sem relação de confiança trocam de assessor, de planejador, de consultor, de corretora ao menor sinal de desconforto. Tem também uma insegurança constante. Quando não existe relacionamento, toda recomendação é vista com desconfiança. O cliente pensa, será que isso é para o meu bem ou só para bater a meta dele? Agora, qual que é o custo que pode ter para o profissional? Uma alta rotatividade de clientes. Sem confiança, o cliente vai embora ao primeiro convite de um concorrente, mesmo que a diferença seja mínima. Tem também a dificuldade em se destacar. Em um mercado competitivo, quem não investe em relacionamento acaba sendo apenas mais um, facilmente substituível. Tem também o risco da carreira instável. Sem vínculo, você não consegue construir uma base sólida. É viver de captação em captação sem consistência no longo prazo. Agora, quais os riscos para a organização? Pode ser a perda de valor agregado. Empresas que focam só em metas e não em vínculo se tornam commodities. Eles competem apenas por preço ou taxa. Aqui também é o risco de clientes indiferentes. É aqui que surge a situação que vemos em muitas assessorias de investimento. A maioria dos clientes sequer dá bola para o profissional, porque eles sentem que não existe relacionamento de verdade, só cobrança de metas e empurrão de produtos. Tem também o efeito corrosivo da reputação. Organizações que não constroem vínculo não criam defensores da marca. Eles criam apenas usuários temporários prontos para ir embora. Ignorar o relacionamento não é apenas deixar de criar algo positivo, é abrir espaço para a indiferença, para a desconfiança e para a perda de clientes. É por isso que tantos profissionais trabalham duro, batem metas, mas não conquistam reconhecimento ou fidelização, porque estão jogando o jogo errado. Agora a gente vai trazer tudo isso para o nosso mercado, o mercado financeiro. Aqui, o relacionamento não é só importante, ele é determinante. Uma questão é você adquirir confiança antes do cliente começar a transferir o patrimônio dele. Nenhum cliente transfere um valor relevante apenas porque você mostrou uma rentabilidade bonita ou porque a corretora tem uma taxa menor. Ele pode até testar com um valor pequeno, mas a decisão de transferir o patrimônio total, de colocar a maior parte do dinheiro, só acontece quando existe confiança. E essa confiança não nasce do discurso, nasce da relação construída no dia a dia. Tem também a forma como você comunica de forma sustentável nas crises. É justamente em momentos de crise que o relacionamento mostra a sua principal força. Por exemplo, quando a bolsa cai, quando os juros disparam ou quando o câmbio oscila, o cliente que não tem relacionamento com o profissional de finanças vai embora. Agora, aquele que tem vínculo, que tem orientações claras, que confia na parceria, ele permanece firme mesmo diante da turbulência, porque ele sabe que não está sozinho. Temos também a questão do cliente que dá bola ou não dá bola. Esse é o ponto que mais dói para muitos profissionais. A maioria dos clientes de uma base de assessoria sequer dá bola para o assessor. E por quê? Porque eles não sentem um relacionamento. Eles sentem apenas uma transação, cobrança de meta, tentativa de empurrar produto. Agora, quando o atendimento é visto dessa forma, o cliente não enxerga valor no vínculo. Ele enxerga apenas uma obrigação. O que realmente fideliza, ou seja, fidelizar mesmo o cliente, não é oferecer a melhor taxa ou o melhor produto. Isso o mercado inteiro promete. O que fideliza o cliente é sentir que existe alguém que entende o que ele busca, que explica com clareza, que acompanha ele de perto e age como parceiro, não como um vendedor. É por isso que o exemplo do Daniel de Paula é tão poderoso. Ele não foi reconhecido como o melhor assessor da XP em 2025 simplesmente por bater a meta. Com certeza não foi só isso. Ele foi reconhecido porque entendeu que o diferencial está no relacionamento. Foi isso que ocasionou ele ter atingido os números dele. E no mercado financeiro, o relacionamento é o filtro que separa os assessores comuns daqueles que realmente se tornam referência. Sem isso, o cliente pode até ouvir, mas ele não confia. Com isso, com o relacionamento, ele não só confia, como ele permanece, indica e valoriza o profissional. Agora, se o relacionamento é tão central, por que ele ainda é negligenciado por grande parte do mercado financeiro? Essa parte é importante, hein? A resposta está no modelo tradicional da assessoria, que foi construído sobre 3 pilares: metas agressivas, produtos empurrados e foco em volume de captação. Nesse modelo, o que importa não é a jornada do cliente, mas sim a planilha de resultados. Os assessores são cobrados constantemente por números: quanto captaram, quanto venderam, quanto aumentaram de carteira. O cliente, na prática, vira um meio para o fim. Quando o cliente percebe que não é prioridade, que o interesse do profissional
está muito mais em cumprir meta do que em cuidar do seu patrimônio, ele se afasta. E é aí que surge a indiferença. O cliente responde menos, confia menos, segue menos. Em muitos casos, ele nem lembra o nome do assessor. Nesse modelo, o atendimento se torna transacional. O cliente se sente tratado como um número e não como pessoa. Quando isso acontece, ele troca de assessor ou de corretora na primeira oportunidade, sem nenhum peso na consciência. Por quê? Porque não existe vínculo. Sem vínculo, não há lealdade, é o contraste com o modelo relacional. Agora, olhando o exemplo que eu trouxe do Daniel de Paula, que a gente viu antes, enquanto muitos estão focados em metas, ele colocou o relacionamento no centro. Enquanto a maioria fala de produtos, ele fala de compromisso com os clientes. O modelo tradicional pode até gerar resultado de curto prazo, mas é insustentável no longo prazo. Até mesmo o profissional ele vai cansar. Agora, o modelo relacional, ele constrói algo que não dá para copiar. Confiança, lealdade e uma carreira sólida. É justamente aqui que nasce a maior oportunidade de diferenciação para qualquer profissional de serviço. Então, se a maioria do mercado continua presa ao modelo tradicional, isso abre uma oportunidade enorme para quem decide jogar um jogo diferente, o jogo do relacionamento. No mercado financeiro, quase todo mundo oferece os mesmos produtos, as mesmas plataformas e até argumentos muito parecidos. Isso significa que preço e rentabilidade deixaram de ser diferenciais consistentes. E o que sobra? O que ninguém consegue copiar, o relacionamento humano. Também não dá para copiar a confiança que você transmite, não dá para copiar a forma como você se comunica. E também não dá para copiar o cuidado genuíno que o cliente percebe no contato com você. Esse é o verdadeiro diferencial competitivo. Clientes que permanecem e indicam. Um cliente pode até trocar de corretora por causa de uma taxa menor, mas ele não troca facilmente um profissional em que ele confia de verdade. Quando existe vínculo, o cliente não só permanece, como ele indica espontaneamente para amigos e familiares. Ou seja, relacionamentos não só fidelizam, mas também multiplicam. É também um relacionamento que transforma profissionais comuns em referência. O Daniel pode ter batido as metas, vendido os produtos, mas ele foi reconhecido também porque ele colocou o cliente no centro e fez do relacionamento o seu compromisso inegociável. Então, pessoal, enquanto muitos profissionais continuam presos em metas de curto prazo, você tem a chance de construir uma carreira sólida, respeitada e sustentável. Uma carreira em que o cliente olha para você não só como um vendedor de produtos financeiros, mas como um parceiro de confiança na sua jornada de vida. Esse é o jogo que vale a pena ser jogado. E o melhor, é um jogo que ainda há muito espaço para quem quiser se diferenciar. Então, se você chegou até aqui, você já entendeu que tanto faz, seja em serviços, na saúde, psicologia, no direito ou nas finanças, a técnica é necessária, mas não é suficiente. O que realmente transforma o cliente em parceiro, o que faz alguém confiar, permanecer e indicar é o relacionamento. E é justamente por isso que a maioria dos clientes de uma base de assessoria sequer dá bola para o profissional, porque não existe vínculo, não existe confiança, não existe relação de verdade. Os profissionais que colocam o relacionamento no centro são os que mais crescem e se destacam. E agora a pergunta que fica é, qual jogo você vai escolher jogar? Seja você profissional, seja você cliente. O jogo da transação, onde o cliente te troca a qualquer momento, ou troca o produto a qualquer momento, ou serviço a qualquer momento, ou o jogo do relacionamento, onde você constrói confiança, fidelidade e uma carreira sólida no longo prazo. E se você quiser entender como aplicar esse modelo relacional na prática, ou você quiser falar com um profissional que de fato é relacional, inclusive se você for uma pessoa que trabalha com investimentos ou está buscando melhorar os investimentos, ou se você for uma pessoa que não tem investimentos ainda, mas busca um auxílio profissional, você pode entrar em contato com a equipe da Astera aqui pelo nosso link, o link na descrição, e a gente pode falar para você como é que funciona essa carreira relacional maravilhosa que a gente percebe que está crescendo a cada dia. E claro, se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de deixar o like aqui, se inscrever no canal e compartilhar com pessoas que podem gostar do conteúdo. Porque quanto mais profissionais entenderem que relacionamento é o ativo mais valioso que existe, mais forte será o nosso mercado. Até mais.